Ok, chegamos ao nível 3, nível hard, de dificuldade para adição de frações, adição de números racionais. Como eu havia dito, os números racionais são um caso em que a adição é mais trabalhosa do que a própria multiplicação e a divisão, como a gente vai ver logo mais. Então, mas qual é esse nível difícil, né? O nível mais difícil de adição? É quando os denominadores, além de diferentes, eles não são múltiplos um do outro, né? Um não é múltiplo do outro. Vamos a um exemplozinho bem legal, né? Que tal somarmos 1 sobre 2 mais 3 sobre 5. Você vai observar que o denominador da primeira fração é 2, que é um número primo, né? O denominador da segunda fração é 5, que é outro número primo. Logo, eles não são divisíveis, né? O 2 não é divisor de 5, o 5 não é múltiplo de 2. Como é que a gente vai fazer, então? Aí a gente vai usar a famosa estratégia de termos um múltiplo comum. Vamos ter que fazer a fração equivalente a 1 sobre 2 e a fração equivalente a 2 sobre 5, porque nós temos que reduzi-las ao mesmo denominador, senão não conseguimos somar. Mas quem vai ser esse denominador? Tem que ser um múltiplo comum, certo? Pode ser qualquer múltiplo, mas quanto menor, mais simples fica o processo. Então, vamos trabalhar com o menor múltiplo comum. E esse menor múltiplo comum é conhecido pela sigla de MMC, né? Nós vamos precisar do menor múltiplo comum entre 2 e 5. Bem, como são primos, né, diferentes, o menor múltiplo comum no caso vai ser o produto deles. Mas, para preservar o método, vamos ver como é que a gente faz, né? A gente coloca o 2 aqui, uma vírgula, 5, e a gente vai começar a fazer aquela divisão, né, pelos números primos. Como o primeiro número primo já é o 2, então a gente vai dividir 2 por 2. Já chegamos em 1, e o 5 não dá para dividir por 2, repete. Aqui no 1, a primeira coluna, lado 2 já encerrou, né? Então, o 2 não dá para dividir pelos, não é divisor de 5, nem 3. O próximo número primo é o próprio 5. Então, vamos ter aqui 5 por 5 dá 1. E aqui encerramos o processo. Vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 5 igual a 10. Logo, meu MMC entre 2 e 5 é igual a 10. Então, nós vamos usar frações equivalentes com o denominador 10. Ou seja, vamos ter uma fração aqui equivalente com o denominador 10. E vamos ter também aqui uma outra fração equivalente a 3 quintos com o denominador 10. E o método? É o mesmo método que nós já conhecemos. 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 1. 5, que significa dizer que 5 sobre 10 é uma fração equivalente a 1 sobre 2. E a segunda fração? 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 3, 6. O que significa dizer que 6 sobre 10 é uma fração equivalente a 3 sobre 5. Mas por que fizemos isso? Para termos os denominadores das duas frações iguais e assim podermos continuar com a nossa adição. Então aqui nós vamos ter 5 sobre 10 no lugar de 1 sobre 2, e aqui nós vamos ter 6 sobre 10 no lugar de 3 sobre 5. Agora sim, nós temos os denominadores iguais, né? Podemos fazer a nossa continha de boa. 5 mais 6 igual a 11.
chegamos aqui ao resultado desta operação. 1/2 mais 3/5 é igual a 11 sobre 10. Vamos ver mais um exemplo do nível hard, o nível mais trabalhoso. Não vamos dizer difícil não, né? Mais trabalhoso. Vamos lá. Vamos fazer aqui a operação 2 sobre 3. Vamos subtrair de 4 sobre 4 sobre 7. Bem, novamente nós temos aqui denominadores iguais, né? 3 e 7. E já sabemos que são primos, ou seja, o 7 não é divisível por 3. Se você for fazer o MMC, você vai ver que vai dar o produto deles, né? 3 vezes 7, 21, que você só vai conseguir dividir o 3 por 3 mesmo, e o 7 você vai conseguir dividir por 7. Então, aqui nós vamos ter como fração equivalente sobre 21. 21 dividido por 3 é 7, 2 vezes 7 dá 14. E esse aqui como fração equivalente, 21 dividido por 7 é 3, 3 vezes 4, 12. Perfeito. 2/3 é equivalente a 14 sobre 21. E 4 sobre 7 é equivalente a 12 sobre 21. Logo, essa nossa operação de subtração vai nos levar a 14 menos 12, 2 sobre 21, que é a resposta correta desta subtração de frações. Mas você pode me perguntar assim, mas o MMC sempre vai ser o produto, então não precisa fazer o MMC. Não, existem situações em que os números não são múltiplos, mas o MMC ele gera um número menor do que o próprio produto. Vamos fechar esse vídeo então com um exemplo. Vamos colocar aqui, por exemplo, a operação 3 sobre 4 e vamos fazer essa soma a 5 sobre 6. Observe que o produto daria 4 vezes 6, 24, mas eu não preciso trabalhar com um número tão grande se eu for usar o MMC. Então, eu vou pegar o MMC entre 4 e 6 para ter um múltiplo comum o menor possível, né? Que você já pode até estar imaginando quem é ele. Mas vamos chegar lá. 4 e 6 são pares, posso dividir por 2. Então, 4 dividido por 2 é 2. E 6 dividido por 2 é 3. Ainda temos um número par aqui na brincadeira, que é o 2. Então, eu continuo pelo 2. 2 por 2 dá 1. Mas o 3 não é par, não dá para dividir. Repete. Acabaram-se os números pares. Eu só tenho agora o 3, que é primo. Então, só vai dar para dividir por ele mesmo, né? Então, eu vou repetir aqui. E 3 por 3 dá 1. Então, observe aqui, que 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 3 é 12, que vai ser o meu MMC. Então, eu vou poder transformar essas frações em frações equivalentes com o denominador 12, usando o nosso método prático. 12 dividido por 4 é 3, 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 6 é 2, 2 vezes 5, 10. Né? Temos aqui duas frações equivalentes, mas só que agora com denominadores iguais, né? Que é o nosso objetivo. Então, o que fazemos? 3 quartos substituímos por 9 dozeavos. E 5 sextos substituímos por 10 dozeavos. E agora podemos prosseguir, né? Conservando o nosso denominador. 9 mais 10, 19.
E aí chegamos ao resultado desta operação. Com este método você consegue fazer todas as adições e subtrações de frações de números racionais, né, que você precisar.